Fala galera, aqui quem fala é o Arthur da Flash 250. E galera, como é que vocês podem ver, né, depois de um bom tempo aí sem vídeo, eu vim trazer atualizações pra vocês do que aconteceu com a Flash. Então vamos lá, para esse vídeo não ficar tão longo. Gente, eu levei a moto, eu não estou com a moto tá na concessionária, ela tá na oficina, fazendo todos os consertos. Eu deixei a moto no dia 12 de junho, no dia dos namorados lá. E antes disso eu tinha deixado a moto por volta de uma semana parada em casa, porque tava muito ruim, tava forçando o motor, ela não segurava lenta, ela ficava parando. Então gerava além do estresse, o motor tava forçando muito, né, para andar. Então eu optei por deixar essa uma semana parada. E quando chegou o dia do agendamento que eu tinha levado lá na concessionária, porque eles só fazem por agendamento, quando chegou no dia 12 eu levei lá e deixei a moto lá desde então. Um tempo depois eles entraram em contato comigo, falaram que foram os tuchos de válvula que deram problema, estavam com folga. Olha, Esses dois aqui, ó, tá padrão a folga. Porém, os dois de escape tem que substituir. E, pô, ok, né? Ainda bem que foi só isso. Só que o problema é que eu não consegui achar esses tuchos em lugar nenhum, nem na AliExpress, de outras motos, não consegui. Uns amigos meus me ajudaram a procurar também e a gente não conseguiu achar. Então eu optei por ir lá para ter mais conhecimento ou qualquer coisa, até mesmo pegar o tucho e procurar algum similar. Quando eu fui lá, depois de uns dias, o mecânico muito atencioso, um abraço aí pro Anderson, ele fez uma análise melhor do que estava acontecendo e ele falou que não eram os problemas, não eram os tuchos em si, mas sim as válvulas de escape. As válvulas de escape, elas sofreram uma pressão tão grande que elas empenaram, elas se desgastaram, fazendo com que a moto não segurasse lenta, consumisse mais combustível por causa do desgaste da folga. Não segurasse lenta, ela ficasse desligando toda hora e por causa disso forçando muito o motor. Então, o problema acabou sendo por causa das válvulas. Existiu uma pressão tão grande no motor que as válvulas não suportaram. E acabou que a Shinerai não tem essas válvulas lá. Quando era somente o tucho, eles me passaram que os tuchos eles não eram vendidos assim separadamente. Mas, ainda bem, por causa da análise do mecânico, o problema não eram os tuchos, mas sim as válvulas. E as válvulas elas são vendidas sim separadamente. Eu precisava de duas válvulas de escape. Eu pedi as válvulas velhas, elas estavam bem desgastadas. E eu fui tentar achar válvulas que fossem compatíveis, que eu conseguisse achar uma similar. E eu não consegui achar essa válvula de nenhuma moto. Nenhuma, porque são válvulas extremamente finas. Extremamente finas. Elas são mais finas do que a da BIS 100. E acaba que nenhuma ela conseguiu ser compatível. Aí você fala pra mim, mas só levar no torneiro, que não é assim que funciona. Todo tipo de peça ele precisa ser original. Toda peça que vá dentro do motor você tem que usar peça original. Se você for tentar também fazer algum tipo de serviço em peças de motor que não sejam camisa, esse tipo de coisa, elas vão se tornar mais frágeis. E a válvula dessa moto já é bem fina. Se eu fosse fazer um serviço nela de torneiro, provavelmente ela não ia suportar. Se a original não suportou, imagine uma que fosse feito um serviço dessa forma. Então eu conversei com a concessionária e fiz o pedido. Pedi para eles fazerem o pedido para mim. E eles falaram que era por volta de 15 a 20 dias para chegar. E eu acabo que não tenho outra opção a não ser esperar, né? Não estou precisando tanto da moto, mas mesmo assim ficar pegando Uber algumas vezes é chato. Mas é aquele negócio. Infelizmente não tem o que ser feito, né? Tem que aguardar agora essas válvulas chegarem para o serviço ser terminado. Aí eu vou colocar algumas fotos, alguns vídeos, tanto da válvula quanto de como está a moto, o estado da moto lá na concessionária. Ela tá toda desmontada, entendeu? Tá toda desmontada.
E tem gente até que falou que o pistão tava só areia, mas não, é carbonização. Carbonização faz isso com o pistão, por isso que de tempos em tempos é bom o motor ser aberto para fazer limpeza. Ah, mas não tem problema, tudo bem. Mas existe carbonização, porque nós queimamos combustíveis fósseis. Então, querendo ou não, a carbonização vai acontecer ali e o pistão, ele vai estar explodindo de certa forma o combustível ali dentro. Então é normal que ele fique sujo e carbonizado. Então, mais uma vez eu quero mandar um abraço para a Shinerai Castanhal, que é uma Shinerai aqui extremamente atenciosa, que fez e faz um serviço muito bom, que é hoje é uma oficina que eu tenho total confiança no serviço. Infelizmente eles não têm como resolver tudo da noite pro dia, mas ainda assim o fato deles fazerem um serviço totalmente diferente e um serviço atencioso é uma coisa que traz uma segurança maior. Aí vai ter muita gente falando também, nossa, essa moto com 20 mil km já deu tudo isso de problema e tal. Só que tem muita gente que não entende meu uso. E tudo bem, eu entendo você querer dar uma de espertão e falar só despejar ódio aí. Mas o meu uso é extremo, é extremo. A moto praticamente não para, entendeu? Todo dia às 5 da manhã, às vezes até 2 da manhã, dia completo, rodando, fazendo viagem. Eu não trabalho com passageiro, eu trabalho em outra cidade, eu levo e busco a minha esposa, entendeu? Nós trabalhamos em 2 cidades, então nós vamos e vimos praticamente 7 dias por semana. Então é normal um desgaste desse, mas ainda assim eu fico chateado porque é uma moto nova, uma moto zero, que teve um desgaste prematuro, por mais que seja extremo, teve um desgaste prematuro, por exemplo, de válvulas. Eu levei a válvula em um amigo mecânico, ele ficou completamente impressionado de uma fabricante, não estou falando da Shinerai, porque a moto teoricamente não é deles, mas fazer uma moto com válvulas tão frágeis. E eu entendo. Então, gente, é isso. Eu já falei várias vezes aqui sobre a qualidade da moto, etc. Qualquer coisa, só olhar os outros vídeos aqui, entendeu? E assim que tiver mais coisas para falar sobre a moto, eu trago aqui para vocês. E por favor, comentem aqui para eu saber o que vocês querem saber. Eu vou começar a responder as dúvidas de vocês de uma forma mais rápida. Então eu preciso que vocês deixem mais dúvidas aqui, entendeu? Para saber o que vocês querem saber. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.